pessoal. Meu nome é Alexandre da Silva Nunes, faço parte do Polo Mauá, meu RA é o 2204495 e hoje daremos início à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso da Univesp do curso de Engenharia de Produção. Pois bem, haja vista o cenário competitivo entre as empresas, amplamente concorrido, todas elas procuram estar um passo à frente, ter vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. E como elas fazem isso? Na maioria delas, elas usam as metodologias, principalmente as mais antigas, como, por exemplo, o Lean Manufacturing, que vai ser o principal assunto, principal metodologia abordada neste trabalho, para que reduzam seus custos e aumentem a sua performance operacional e a sua performance de processo como um todo. O principal objetivo desse trabalho de conclusão de curso é a gente fazer a aplicação dos conceitos básicos do Lean Manufacturing e procurando captar oportunidades para redução de custos em uma empresa do setor de transformação de alumínios localizada aqui em São Paulo. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Meu nome é André Lopes de Oliveira, do curso de Engenharia de Produção Polo Mauá, RA 2223248. O Lean Manufacturing é uma filosofia de gestão originada a partir do sistema Toyota de produção, desenvolvido principalmente na década de 50. Seu principal objetivo é eliminar desperdício ao longo dos processos produtivos, reduzindo custos, aumentando a eficiência e mantendo a qualidade dos produtos. Com o tempo, essa abordagem passou a ser considerada como produção enxuta e teve seus conceitos difundidos para diversos setores da indústria. A adoção dos princípios do Lean permite que as organizações promovam melhorias significativas em suas operações, tornando os processos mais eficientes e fortalecendo a cultura da melhoria contínua. Para isso, é fundamental compreender os desperdícios existentes nos processos produtivos. Os desperdícios são atividades ou recursos que não agregam valor no produto na visão do cliente. Esses principais exemplos estão a superprodução, os tempos de espera, transportes desnecessários, processamentos excessivos, estoques elevados, movimentações desnecessárias, defeitos e retrabalhos, além da não utilização adequada das pessoas, do conhecimento delas. A identificação desses desperdícios permite que a empresa atue de forma mais estratégica, eliminando perdas e aumentando a sua competitividade no mercado. Além da eliminação do desperdício, o pensamento enxuto é sustentado por 5 princípios fundamentais. O primeiro é o valor, que consiste em compreender o que realmente importa para o cliente. O segundo é o fluxo de valor, que envolve todas as etapas necessárias para entregar um produto ou um serviço. O terceiro é o fluxo contínuo, que busca reduzir interrupções e gargalos nos processos. O quarto princípio é a produção puxada, baseada na fabricação conforme demanda do cliente, evitando excessos de produção. Por fim, o princípio da perfeição incentiva a busca contínua por melhorias, reduzindo falhas e desperdício de forma permanente. Juntos, esses princípios orientam as empresas na construção de processos mais eficientes, organizados e focados na geração de valor. Meu nome é Regina Souza de Jesus, RA 2228066. Faço faculdade de Engenharia da Produção no Polo de Mauá. Eu vou falar um pouquinho das ferramentas do Lean Manufacturing. Após compreender os conceitos do Lean Manufacturing, seus princípios e os desperdícios que devem ser eliminados, é importante conhecer algumas das principais ferramentas utilizadas para transformar esses conceitos em resultados práticos dentro das organizações. Uma das ferramentas mais importantes é o mapeamento do fluxo de valor, conhecido como VSM. Ele permite visualizar todo o fluxo de materiais e informações ao longo do processo produtivo. Primeiro é elaborado o mapa do estado atual, identificando os desperdícios e oportunidades de melhoria. Em seguida, é construído o mapa do estado futuro, representando um processo mais eficiente. Outra ferramenta amplamente utilizada é o programa 5S, que promove organização, limpeza, padronização e disciplina no ambiente de trabalho. Sua aplicação contribui para reduzir falhas, aumentar a produtividade
e fortalecer a cultura da qualidade. O Just in Time também é um dos pilares do Lean Manufacturing. Seu objetivo é produzir apenas o necessário, no momento certo e na quantidade exata demandada pelo cliente, reduzindo estoques e melhorando o fluxo produtivo. Outra ferramenta importante é o Kaizen, que tem como foco a melhoria contínua. Essa abordagem incentiva a participação de todos os colaboradores na busca por soluções simples e constantes para aperfeiçoar processos e reduzir desperdício. Por fim, o ciclo PDCA é uma metodologia utilizada para promover melhorias contínuas. Ele é composto pelas etapas de planejar, executar, verificar os resultados e agir para corrigir ou padronizar as melhorias alcançadas. Trata-se de um processo contínuo de aperfeiçoamento. Quando aplicadas de forma integrada, essas ferramentas contribuem para aumentar a produtividade, melhorar a qualidade dos processos e tornar a organização mais competitiva. Anderson de Souza Morador, Engenharia de Produção, Polo Peramarmelo, Perus. Este trabalho foi desenvolvido com base em uma pesquisa de natureza aplicada. Uma vez que parte de um problema, observando no contexto industrial, busca contribuir com uma análise voltada à redução de desperdício de produção em uma empresa de transformação de alumínio. A proposta não se limita à discussão teórica do Lean Manufacturing, mas procura relacionar os conceitos da manufatura enxuta com uma realidade prática, considerando situações que fazem parte do cotidiano produtivo da organização estudada. Quanto aos objetivos, a pesquisa caracteriza-se como descritiva, pois compreende o desperdício presentes no processo de produção, analisando como as ferramentas do Lean Manufacturing podem ser utilizadas nesse contexto. Também apresenta características exploratórias, buscando ampliar a compreensão sobre o problema e levantar informações detalhadas da realidade da empresa. Em relação à abordagem, o estudo adota um enfoque qualitativo, com o apoio de dados quantitativos pontuais, com índices de perdas de tempo, do ciclo e volume do retrabalho, utilizados para fundamentar a análise dos resultados. Passando para a caracterização da empresa, a pesquisa foi conduzida em uma indústria de médio porte pertencente ao setor de transformação e extrução de alumínio localizada no estado de São Paulo. A organização atua no fornecimento de perfis estudados e alta exigência técnica para mercados competitivos, incluindo os segmentos de perfis estruturais, naval e indústria automobilística. O principal foco técnico avaliado concentrou-se no processamento da liga de alumínio C6061, reconhecida por sua complexidade de conformação metalúrgica e pela necessidade de tratamentos térmicos rigorosos para a obtenção de condições específicas de projeto. A estrutura fabril analisada é composta por uma prensa de extrução principal monitorada por um sistema digital de supervisão e controle. Em um forno de aquecimento de tarugos configurado em 5 zonas de gradiente térmico e um sistema automatizado de tracionamento conhecido como puller. Além disso, a empresa dispõe de uma estrutura de laboratório para ensaios físicos e controle de qualidade utilizada para garantir a conformidade dos produtos fabricados. A liga de alumínio 6061 representa tanto o maior volume de faturamento da planta quanto o item de maior complexidade de conformação metalúrgica do seu catálogo, razão pela qual foi escolhida com foco principal desse estudo. Lucas Alves Borges estou no 8º semestre de Engenharia de Produção pela Univesp no Polo de Ribeirão Pires, RA 222722. Contextualização da empresa, coleta de dados e projeto Kaizen. Após a caracterização da empresa, foi necessário compreender qual era o nível de maturidade da organização em relação ao Lean Manufacturing e como seriam coletados os dados para a realização do estudo. Para fins de alinhamento metodológico, verificou-se que a empresa estudada se encontrava em um estágio inicial embrionário de implantação da filosofia Lean Manufacturing. Embora houvesse uma intenção institucional recente em adotar o pensamento enxuto, as práticas ainda não estavam consolidadas na rotina e a operação carecia de engajamento por parte dos colaboradores da equipe de chão de fábrica. Conceitos como programa 5S, fluxo de produção just in time e workshops estruturados de Kaizen não faziam parte da cultura do comportamento prático diário da organização. Até a execução dessa pesquisa, a empresa operava majoritariamente sob a lógica
tradicional da produção empurrada, limitando-se ao monitoramento isolado dos indicadores automáticos de eficiência de fábrica e grau de utilização utilizado pelo sistema de chão de fábrica. As perdas operacionais eram tratadas de forma reativa e como consequência inerente ao processo de extrusão, sem que houvesse uma investigação sistemática baseada na identificação dos desperdícios clássicos da manufatura enxuta. Diante desse cenário, a equipe de pesquisadores atuou diretamente no levantamento e na contextualização dos dados brutos e, a partir do diagnóstico de falhas operacionais, desenvolveu, estruturou e aplicou de forma prática as ferramentas de manufatura enxuta da planta. Em relação à coleta de dados, os instrumentos, fichas e planilhas utilizados foram elaborados de maneira customizada pelos autores, buscando traduzir variáveis metalúrgicas da fábrica para os requisitos analíticos do Lean Manufacturing. O levantamento das informações foi estruturado em 3 vertentes principais. A primeira constituiu nas planilhas de eficiência operacional, capacidade utilizada para consolidar os percentuais mensais de eficiência global e grau de utilização. A segunda foi a matriz de identificação de desperdício construída para estratificar o volume de quilogramas 10 maiores causas de refúgio da fábrica. A terceira foi composta pelas fichas técnicas de padronização operacional utilizada para sustentar o estado futuro do chão de fábrica. A partir desse diagnóstico foi desenvolvido o primeiro projeto de melhoria denominado Kaizen de estabilização do processo de extrusão, aplicado na prensa P8 de extrusão. O maior problema identificado estava relacionado ao desperdício de produtos defeituosos, representados pelas bolhas de extrusão. Esse desperdício atingiu o pico de 9.778,88 kg só no mês de março, tornando-se o principal problema de qualidade observado durante o estudo. Além disso, o custo médio era de R$ 7,80 por quilo, rejeitado, totalizando prejuízo superior a R$ 76 mil apenas no mês de março. A investigação permitiu identificar a causa raiz da oscilação térmica dos tarugos e a ausência de um ciclo duplo de descompressão na prensa e a falta de padronização e descarte do talão contaminado. Essas informações serviram de base para a implantação. Meu nome é Claudemar Soares, sou do Polo de Ribeirão Pires e faço curso de Engenharia de Produção. Após identificarmos as principais causas de desperdício, utilizamos a ferramenta do Lean Manufacturing para implementar ações com o objetivo de redução e estabilização dos indicadores monitorados na fábrica. Uma dessas ações foi o projeto Kaizen, com o objetivo de redução de bolha de extrusão. Foi utilizada uma equipe multidisciplinar, que desenvolveu instruções visuais para os operadores. Um exemplo é a IT-001. Essa IT ela define a temperatura térmica das ligas. Em uma liga de exemplo seria a 6061, que a temperatura de extrusão seria de 420 graus a 460 graus, que seria um resultante de uma emergente mínima de 510 graus e para gerar uma boa propriedade mecânica e estabilização na linha de caldeamento. Também implementamos mecanismos de controles visuais. Um deles foi o botão tarugo OK, que quando o tarugo está disponível para ser sacado, ele fica verde avisando o operador. Essa automação de controle térmico foi uma reprogramação do software da prensa com auxílio da manutenção eletrônica da fábrica, que ela auxilia também no ciclo do burp, que é um ciclo de alívio duplo que tira o ar antes da extrusão, evitando bolhas de extrusão. Também implementamos o 5S, que foi uma organização do ambiente. A gente focou na periferia da prensa e nas áreas de estocagem. Realizamos uma triagem para eliminar ferramentas obsoletas, dispositivos danificados e sucatas, que isso seria o primeiro S. Além disso, foi feita a delimitação do layout, a marcação de vias de empilhadeira e padronização do armazenamento. Também fizemos uma transição para o fluxo contínuo. A empresa passou a movimentar os perfis em pequenos lotes. Em lotes menores no processo, reduziu a estocagem intermediária, a movimentação desnecessária e os riscos de danos no manuseio. Outra coisa foi um foco na manutenção preventiva. Um foco principal foi no puller, que, para solucionar o problema de desarmamento constante no sistema de tracionamento dele, que causava desaceleração e parada, gerando refluxo por marcas de puller, foi implementado um plano de manutenção preventiva sistemático. Esse plano incluiu a calibração dos parâmetros eletrônicos, inspeções mecânicas periódicas e capacitação dos operadores para identificar anomalias precocentemente acontecendo na máquina, que aumentou a confiabilidade do equipamento e da estabilidade operacional da fábrica. Olá, meu nome é Watson Rufino dos Santos, RA 2215085, aluno da Univesp, oitavo do semestre de Engenharia de Produção no Polo Mauá. Vou falar referente à gestão visual, ciclo PDCA e resultados obtidos. Após a implementação das ações de melhoria relacionado ao Kaizen, programa 5S, fluxo contínuo e manutenção preventiva, tornou-se fundamental acompanhar os resultados obtidos e garantir a continuidade das melhorias no processo produtivo. Para isso, foi implementado um sistema de gestão visual por meio de um quadro de gestão à vista, permitindo o acompanhamento diário
de indicadores como produção, eficiência, grau de utilização da prensa, manutenção corretiva, rejeições e produtividade. Esse monitoramento facilitou a identificação rápida de desvios operacionais e tomada de decisões durante a operação. Paralelamente, foi aplicado o ciclo PDCA, uma das principais ferramentas de melhoria contínua do Lean Manufacturing. Na etapa de planejamento foram utilizadas análise de causa raiz e estudo dos parâmetros da Liga 6061. Na fase de execução, foram implementadas ações como a padronização das variáveis do processo de alarmes visuais no CLP, automação do controle térmico e ajuste operacional. Na etapa de verificação, foram realizados testes de expansão utilizando um balancinho hidráulico para avaliar a integridade estrutural dos perfis produzidos. As amostras aprovadas apresentaram rompimento não uniforme, enquanto as reprovadas foram rompimento liso, indicando falha no processo. Para garantir a rastreabilidade dos resultados, foram criados formulários específicos para o registro dos testes. Após a implementação das melhorias, o resultado passou a ser observado nos indicadores da fábrica. Houve evolução da eficiência produtiva e do grau de utilização da prensa, além da redução dos desperdícios relacionado às principais causas de refúgio identificadas durante o estudo, como bolhas de extrusão, amassamentos e falhas do sistema Puller. Além dos ganhos operacionais, observou-se uma mudança positiva no comportamento das equipes. A aplicação das ferramentas do Lean do projeto Kaizen contribuiu para reduzir a resistência às mudanças e aumentar o envolvimento dos operadores nas ações de melhoria contínua. Dessa forma, os resultados demonstraram que a combinação entre a gestão visual, padronização dos processos, monitoramento dos indicadores e aplicação no ciclo PDCA foi fundamental para aumentar a eficiência operacional, reduzir os desperdícios e fortalecer a cultura de melhoria contínua na organização. Olá, meu nome é Douglas Firmo Machado, eu pertenço ao Polo Itacoaxetuba, no curso de Engenharia de Produção. Esse trabalho tem como objetivo avaliar a aplicação do Lean Manufacturing na redução do desperdício em uma indústria de extrusora de alumínio em São Paulo. O foco do estudo foi uma liga de 6061, um material que apresenta elevada complexidade de conformação. No início da pesquisa, diagnosticou que a empresa estava em um estágio inicial de maturidade, enxuta, tratando as perdas de forma puramente reativas. As principais fontes de desperdício foram mapeadas, que foi bolha de extrusão, amassamento por manuseio inadequado e as folhas constantes do sistema Puller. Para sanar esses problemas, a equipe apresentou os princípios. Um conjunto integrado de ferramentas enxutas, incorporados aos eventos Kaizen, Programa 5S, Gestão à Vista, Padronização e Ciclo PDCA, adicionando implementos em sua ação técnica e crucial, o controle e a estabilização térmica dos tarugos. Como resultado, observou-se a redução significativa de refúgio da maioria das instabilidades operacionais, comprovando que o controle térmico eliminava o desperdício sem comprometer as propriedades mecânicas do alumínio. Além do ganho térmico, houve uma importante transformação cultural, mitigando a resistência e o aumento do engajamento por parte dos operadores. Os estudos demonstrou também melhora progressivas no alcance com baixo investimento e ganho financeiro, priorizando a organização e a padronização. Por fim, recomendando para que o trabalho futuro desenvolvesse um mapeamento de fluxo no valor MVF. Do trabalho futuro, consolidamos o sistema Pusher. Concluímos assim que a integração do Lear, estrutura de alumínio, é uma alternativa altamente eficaz para resolver a eficiência, comprometindo a organização. Obrigado.